Oi, gente! Vamos então agora falar sobre a administração indireta. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre estes entes criados ali para que a atividade administrativa seja prestada de forma mais eficiente. Quando falamos em administração indireta, ou também administração descentralizada, nós estamos falando daquelas pessoas jurídicas que foram criadas pelos entes federados e que estão vinculadas à administração direta. Só que estas pessoas jurídicas, elas foram criadas com o objetivo de realizar a função administrativa de uma forma mais eficiente, mais acessível. Vamos pensar um exemplo. Eu tenho, imaginem que a União, ela tem lá um ministério específico para cuidar de seguridade social. Imaginem que ela tem. Ela diz assim, mas é complexo, eu queria cuidar com maior atenção deste tema, como podemos fazer? E aí a União, ela diz assim, tá bom, vamos criar uma pessoa jurídica que vai cuidar especificamente deste tema, de seguridade social. E eles vão lá e criam a autarquia INSS. Então, eu, União, fui lá por lei e criei uma nova pessoa jurídica. E digo, agora, INSS, você tem por função cuidar da seguridade social. Então, ela vem criada por este ente. Ela não tem, a gente vai ver mais adiante, mas esta INSS, por exemplo, essa pessoa jurídica que foi criada, ela não está subordinada à administração direta, mas está vinculada a ela. Ou seja, eu não preciso, cada vez que o INSS vai tomar uma decisão, ele não precisa pedir autorização para a União. Ele tem autonomia própria, ele tem capacidade própria. Mas ele é vinculado. Ou seja, a União ainda vai ficar cuidando, mas é um cuidado, uma fiscalização, apenas se o INSS está cumprindo função. Se de repente agora não virou lá, não está prestando serviços educacionais, que daí é um desvio de finalidade para o qual ele foi criado. E aí a União tem que resolver o problema. Mas fora isso, não tem controle sobre a pessoa jurídica criada. Pois bem, então, a administração indireta ou descentralizada é a criação de uma nova pessoa jurídica, de uma entidade administrativa. A administração indireta ou descentralizada, ela é composta, de acordo com o artigo 4º, inciso 2 do Decreto-Lei 200 de 67, pelas autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Então, lá, esse decreto, lembrando, esse decreto-lei, ele foi recepcionado pela Constituição Federal como lei ordinária. Então, ele é hoje lei, e ele traz, então, estes quatro entidades que formam a administração indireta. Acontece que, em 2005, foi criada a Lei 11.107, permitindo que os entes criem consórcios públicos. A gente vai falar deles depois, mas não é o consórcio que você vai lá e paga para comprar um apartamento, tá? Isso é outro tipo de consórcio. Aqui, o consórcio público é uma pessoa jurídica própria, especializada e criada para uma determinada finalidade. A gente vai ver mais adiante, mas só para vocês terem uma ideia, digamos que tenho lá Florianópolis, São José, Palhoça, Biguaçu, forma ali a região metropolitana. E aí, geralmente, o que divide uma cidade da outra é uma rua. E aí, imaginem que cada uma dessas cidades tem o seu transporte público. Vejam, Florianópolis vai fazer licitação, uma concessão para dentro do município de Florianópolis. Só que às vezes a pessoa está ali em São José, que é até Floripa. E aí, eu teria que considerar como um ônibus intermunicipal. E aí, às vezes, fica difícil. Então, por vezes, esses 4 municípios se reúnem, criam uma nova pessoa jurídica, criou lá um consórcio, aí esse consórcio faz a licitação, faz a concessão, e aí esses ônibus contratados por este consórcio, eles podem circular dentro de todos os municípios. Ficaria mais fácil do que uma licitação por cada município. Um exemplo, assim, bem simples do que é um consórcio público. Então, ele é uma nova pessoa jurídica.
Só que como ele foi criado em 2005, por óbvio, ele não está aqui no decreto. Então, vocês vão encontrar doutrinadores que trazem apenas como entidades da administração indireta aqueles que estão no artigo 267, e vocês vão encontrar quem inclua os consórcios públicos. Tá? Como eles são entidades criadas aqui para exercer atividade administrativa, me parece que é justo incluí-los aqui na administração indireta ou descentralizada. Só fiquem atentos quando vocês forem resolver questões de prova, por exemplo. A questão vem e diz assim: de acordo com o Decreto-Lei 200 de 67, são considerados entes da administração indireta. E aí sim, autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Aí não vou incluir o consórcio, porque ele não está na lei. Tá? Então, sempre prestem atenção no que a lei está cobrando. Então, nós vamos falar a partir de agora de cada... Só, né, já iniciando genericamente, mas depois eu vou falar de cada um deles. Mas começando aqui sobre um pouquinho essas características gerais destes entes da administração indireta. Pois bem, dentre estas entidades que compõem a administração indireta, essas entidades, né? Autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista, algumas delas sempre, e aí neste caso, pessoal que estuda para concurso, geralmente os professores de cursinho, enfim, eles chamam muita atenção e dizem assim: gente, cuidado quando vocês encontrarem uma questão que diga sempre, nunca, porque provavelmente ela está errada. Isso é verdade. É muito difícil que eu tenha o sempre ou nunca. Aqui, ela é verdadeira. Se tiver que algumas entidades sempre serão pessoas jurídicas de direito público, é verdade. As autarquias sempre serão pessoas jurídicas de direito público. Eu não tenho autarquia, pessoa jurídica de direito privado, tá? Não existe, não tem. Autarquia, sempre pessoa jurídica de direito público. Outras, as empresas públicas e as sociedades de economia mista sempre serão pessoas jurídicas de direito privado. As fundações públicas e os consórcios públicos admitem os dois tipos. Ora podem ser de direito público, ora podem ser de direito privado. Então, o que nós temos? As autarquias sempre serão pessoas jurídicas de direito público. E quando é uma pessoa jurídica de direito público, a lei cria a entidade. Como assim? Vai sair lá uma lei, a ementa vai dizer assim: cria a autarquia tal. A partir da publicação da lei, a minha autarquia está criada. Eu sempre digo, até rima: lei cria autarquia. Simples. Lei cria autarquia. A rima maravilhosa, né? Um poemazinho bonitinho para vocês. As empresas públicas e as sociedades de economia mista sempre serão pessoas jurídicas de direito privado. Tá? Sempre pessoas jurídicas de direito privado. Quando eu tenho pessoa jurídica de direito privado, a lei não cria, a lei autoriza a criação. Em todas as hipóteses, eu preciso de lei. Se for pessoa jurídica de direito público, a lei cria. Se for pessoa jurídica de direito privado, a lei autoriza a criação. Então, voltando aqui, tive que dar uma pausadinha, a lei cria a autarquia. Então, quando eu tenho uma pessoa jurídica de direito público, a minha lei, ela vai dizer assim: cria a autarquia X. Ou cria a pessoa jurídica de direito público X. Quando é pessoa jurídica de direito público, lei cria. Quando eu tenho uma pessoa jurídica de direito privado, eu tenho uma lei que autoriza a criação. Então, ela não vai criar. Então, lá na ementa da lei vai ter: autoriza a criação da entidade X. Ela não vai criar. E aí, quando eu publico a lei, se a lei cria, uma vez publicada a lei, a entidade já existe. Se a lei apenas autoriza a criação, além de
publicada a lei, a entidade ainda não está criada. Por quê? Além da lei, eu vou precisar praticar um outro ato que aí faz surgir a entidade. Então, digamos que eu faço uma lei autorizando a criação de uma sociedade de economia mista. Publicou a lei, está autorizada a criação. Aí eu vou criar um estatuto, aqui na sociedade de economia mista, um estatuto definindo as regras, vou levar o estatuto para registro no órgão competente, lá no registro, né, de pessoas jurídicas, ou na junta comercial, aqui, cidade anônima, na junta comercial, fiz o registro, agora sim, a minha entidade está criada, tá? Então, quando for empresas públicas e sociedades de economia mista, pessoa jurídica de direito privado, sempre a lei autoriza a criação. As fundações públicas e os consórcios públicos, aí eles podem ser, ora, pessoa jurídica de direito público ou pessoa jurídica de direito privado. E aí, quando eu for criar, eu vou decidir. Se eu decidir que eu quero criar... Gente, a fundação é sempre pública, tá? Que é diferente de fundação privada. A fundação privada é um patrimônio privado utilizado para a criação daquela fundação. Por exemplo, Fundação Ayrton Senna. Tá? Fundação privada. Era um patrimônio lá do Ayrton Senna utilizado para criar a fundação. A fundação pública é um patrimônio público utilizado para criar. O regime jurídico que vai ser de direito público ou de direito privado. Se eu criar uma fundação pública com regime jurídico de direito público, a lei cria. Ela vai ser uma autarquia fundacional. Depois a gente vai falar disso. Mas então, a lei vai criar esta fundação pública de direito público, que é natureza bem parecida com uma autarquia. Se a minha fundação pública tiver regime jurídico de direito privado, aí a lei autoriza a criação. Aí eu vou ter uma lei autorizando a criação daquela fundação pública. Isso vale também para os consórcios públicos. Os consórcios públicos podem ter regime jurídico de direito público ou regime jurídico de direito privado, tá? E aí, no momento que for criar, eu vou decidir se ele vai ser de direito público ou de direito privado, tá? Então, autarquias, sempre pessoas jurídicas de direito público, sempre, e aí a lei cria a autarquia. As empresas públicas e sociedades de economia mista sempre serão pessoas jurídicas de direito privado, e aí a lei autoriza a criação. As fundações públicas e os consórcios públicos, aí sim pode ser público ou privado. Aí, na hora que for criar, vai decidir se vai querer público, a lei cria, ou se vai ser pessoa jurídica de direito privado, um regime jurídico de direito privado, e aí a lei autoriza a criação. Certo? Bom, sabendo então dessas características iniciais, a gente vai entender um pouquinho, a gente vai falar, antes de começar a falar de cada uma dessas entidades, a gente vai entender as características que são comuns a todas essas entidades. Primeiro, todos estes entes administrativos, eles possuem personalidade jurídica própria. Lembra? É uma nova pessoinha, então ela tem existência própria, tem patrimônio próprio, receita própria, tem autonomia. Então, se o INSS resolve precisa de gente para trabalhar, não vai ser a União que vai fazer um concurso para as pessoas trabalharem no INSS. O INSS, como é uma pessoa jurídica, tem capacidade própria, personalidade jurídica própria, ele vai abrir o concurso, ele vai contratar, ele vai remunerar os seus servidores, ok? Ele se vira. A partir do momento que criou uma nova pessoinha, essa pessoinha aqui se vira. Patrimônio, receita e autonomia. Ela tem personalidade jurídica própria. Ela que responde lá pelos seus atos. Ela que sobrevive. Bom, então, patrimônio, receita e autonomia. Claro que podem ter repasses do ente que a criou, sim, tem tudo isso, mas é um repasse para ela e ela que administra o que ela receber, certo? A criação e a extinção dessas entidades sempre vai ocorrer observando-se o princípio da reserva legal, ou seja, ou a lei vai criar ou ela vai autorizar a criação. Então, ela cria autarquias
e autoriza a criação ali das fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista, tá? Então, a gente vai ter ali, mas sempre eu vou precisar de lei, eu sempre vou precisar observar o princípio da reserva legal. Estas entidades, gente, elas sempre terão finalidade pública sem fins lucrativos. Professora, tá, tem que ter finalidade pública porque, de certa forma, ela é pública. Mas sem fins lucrativos? Ah, mas o Banco do Brasil não faz parte aqui da administração indireta? Sim, faz parte. Tá, mas qual é a finalidade pública do Banco do Brasil? Gente, todos os entes da administração indireta, eles têm uma finalidade pública. Por exemplo, o Banco do Brasil vai ter a finalidade pública ali de propiciar acesso a contas bancárias, acesso bancário a pessoas carentes, com taxas mais baixas, enfim, e controle de mercado, para que não tenham só bancos privados, e aí eles extrapolem as taxas, enfim, ela tem a finalidade pública. Professora, mas Banco do Brasil, essas entidades não podem ter lucro? Elas devem ter lucro. Petrobras, Banco do Brasil, Correio, é para ter lucro. Quando eu falo sem fins lucrativos, eu estou dizendo que eu não posso repartir o lucro com os dirigentes. Isso é sem fins lucrativos. Não quer dizer que ela não possa ter lucro. Na verdade, ela deve ter lucro, porque ela tem que se manter sozinha. Ela é autônoma, ela tem patrimônio, ela tem receita, ela tem autonomia. Então, ela tem que ter lucro. Só que ela não pode ter fins lucrativos, ou seja, os dirigentes não podem repartir, como numa empresa, que uma empresa tem finalidade lucrativa. Se você é sócio de uma empresa, você quer que ela tenha lucro, porque daí você vai repartir o lucro ali entre os sócios. Nas entidades sem fins lucrativos, aí eu não posso repartir o lucro entre os dirigentes, certo? Então, essa é a ideia dos sem fins lucrativos. Além disso, então, nós temos ainda que estas entidades, elas estão sujeitas a controle finalístico. O que isso significa? Significa que, só vou voltar aqui o slide. Eu vou voltar aqui para o slide. Significa que, quando o Estado de Santa Catarina criou a Celesc não está subordinada ao governo de Santa Catarina. Não precisa, toda vez, eu quero fazer uma licitação. E aí, governador, posso fazer uma licitação? Toda vez que quero fazer um concurso público, governador, posso fazer um concurso público? Posso comprar tal coisa? Não precisa, não tem subordinação aqui. Mas tem o quê? Tem uma tutela, certo? Uma supervisão de finalidade. Ou seja, o Estado, ele continua supervisionando para saber se a Celesc está cumprindo a finalidade para o qual ela foi criada. Digamos que a Celesc aqui foi criada para prestar serviço de energia elétrica, enfim. Aí, daqui a pouco, a Celesc resolve prestar serviços educacionais. Ela foi criada para isso? Não, não foi. Eu tenho um desvio de finalidade. Inclusive, essa necessidade de que esta pessoa cumpra a finalidade para a qual ela foi criada é um princípio administrativo, que é o princípio da especialidade. Se ela foi criada para uma finalidade, não pode mudar essa finalidade. Tá? Então, temos aqui não subordinação, não está subordinado. Professora, mas quem escolhe o presidente da Celesc? É o governador. Ele escolhe, mas não tem subordinação. Não precisa ficar pedindo autorização, certo? Como acontece com o secretário de Educação. Tem que estar pedindo para o prefeito se ele pode, tá? Aqui ele não precisa, ele tem só uma vinculação, ele fica vinculado e aqui está sujeito a este controle finalístico, controle da atividade. Aqui, essa tutela, ou também chamada de supervisão ministerial, certo? Então, esse cuidado sempre tem que ter. Não tem subordinação, mas tem uma vinculação ali em razão de um controle finalístico. Ainda, só para a gente entender onde estão as previsões, no artigo 37 da Constituição Federal, traz a regrinha, nos seus incisos, para a criação das entidades da administração indireta. Então, veja, no artigo 37, 19, nós temos lá,
somente por lei específica. Gente, o que é uma lei específica? É uma lei que só vai tratar sobre este tema. Não posso misturar, tipo, fazer uma lei tratando de educação e lá colocar um artigo que está criado uma entidade. Não pode, é lei específica, é só aquele tema. Então, somente por lei específica poderá ser criada a autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação. Tá? Vejam que, como nós vimos, a fundação ela pode ser ora de direito público, ora de direito privado. Isso, criação de doutrina. Se ela for de direito público, daí a lei cria, porque daí ela vai ter natureza de autarquia. E no inciso 20, depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de qualquer delas em empresa privada. Então, tenho lá criada Banco do Brasil, o Correio, ele quer criar uma subsidiária. Tem que ter autorização legislativa. Geralmente, na própria lei que autoriza a criação daquela entidade, já vai ter um artigo que diga: fica autorizada a criação de subsidiárias, no caso, vem lá um artigo na própria lei e tem uma autorização legislativa. Se depois ela quiser criar, ela pode. Tá? Então, essas aqui, a previsão constitucional para a criação destas entidades.